Começando mais um super episódio para falar de um tema que é tendência por aqui. A gente começa mais um episódio, por aqui você já sabe. A gente troca uma ideia sobre os impactos das transformações da mídia nas estratégias de marketing. Hoje, sob a ótica da inteligência artificial, com mais que um especialista no assunto. Ele é PhD em inovação e inteligência artificial. Seja muito bem-vindo ao Media Market Podcast, Juan Pablo. Vou trazer aqui um pouco do currículo dele para vocês terem noção do peso deste convidado. Ele é VP de IA na Abstrato, ele é Chief Revenue Officer, doutor em inovação e inteligência artificial, como eu já falei para vocês, engenheiro de prompt para IA, então a gente pode trazer várias dicas relacionadas a isso, estrategista de futuros com inteligência artificial, gestor de projetos de IA e membro do conselho de administração, além de advisor e autor. Bem-vindo novamente ao Media Market Podcast, Juan Pablo. Acho que vai ser muito bacana esse episódio para a gente explorar, bem como tu estava comentando aqui nos bastidores, desmistificar a inteligência artificial para a nossa audiência. Olá, tudo bem com vocês? Um prazer estar aqui com vocês. Olá, caros seres humanos e pessoas do futuro, porque pessoas podem nos assistir mais para frente, então já estou conversando com pessoas do futuro e é um super prazer estar aqui com vocês debatendo sobre esse tema que para mim é mais sobre um campo de estudo e sim um estilo de vida. Falar sobre inovação. Oh, que bacana. Por que um estilo de vida? Agora eu fiquei curiosa. Porque, na verdade, o que acontece, né? A gente não vem nesse mundo simplesmente para respirar e comer e aproveitar as coisas boas da vida. A gente tem que vir para esse mundo para escrever o nosso nome na história do planeta Terra. Então, basicamente, eu sempre procuro, de alguma forma, não só contribuir com o meu ecossistema, mas também com toda a comunidade, em todo o ecossistema que eu estou inserido. E é justamente por isso que inovação é algo que eu trabalho há muito tempo e virou muito mais do que um campo de estudo, e sim um estilo de vida. Que máximo, que bacana te ouvir falando isso, porque me parece, pra mim que tô aqui, pra quem tá nos assistindo também, que é muito genuíno. Legal te ouvir. Deixa eu começar já explicando um pouco para nossa audiência do propósito desse encontro aqui hoje. A gente tá recebendo o Juan Pablo aqui, mas a gente vai ter uma masterclass que vai falar de forma muito mais exploratória, imagino eu, do que aqui nesse episódio, que a gente não vai querer entregar tantos spoilers para que vocês compareçam nessa masterclass que vai acontecer lá na CAT, né? Exatamente, fica todo mundo aqui convidado para o dia 20 de fevereiro, a partir das 18h30, lá na CAT Primavera. E o legal do ecossistema da CAT é que ele já propicia essa troca, né? Eu faço pós-graduação na SPM, tenho a oportunidade de ir para lá praticamente todo final de semana e é realmente um espaço que respira essa energia de inovação e que nos propicia muito essas trocas, isso que eu acho mais legal. Sobre o que tu vai falar neste dia? Bom, na verdade vai ser... Por que é uma masterclass? Acho que é importante a gente falar por que não é só... Começa por aí. Por que não é só uma palestra? Porque ele é um tema que precisa ser muito desmistificado, né? As pessoas, elas fazem muita confusão entre inteligência artificial, machine learning, deep learning, redes neurais. E a minha ideia não é entrar no tecniquez da coisa, e sim trazer para a vida real. Quais são os impactos efetivos que a inteligência artificial vai trazer ou já está trazendo, não só para as empresas, mas também para a vida pessoal das pessoas. Uhum. Então, essa Masterclass ela vai ser de 3 horas, onde lá eu vou estar apresentando desde onde veio a inteligência artificial, por que ela estourou agora, o ano passado especificamente, e para onde a gente vai. Basicamente vai ser isso que a gente vai abordar lá. E tu estuda isso desde 2016, como a gente estava aqui conversando, então provavelmente tu já está muito inserido nesse campo e consegue trazer para nós as aplicações disso no dia a dia. Queria já começar aqui com uma pergunta que é de interesse da nossa audiência. O que a gente pode traçar de impacto imediato e até no futuro de impacto da inteligência artificial no marketing, nas estratégias? Essa é uma excelente pergunta, só que para responder ela eu preciso dar alguns passos atrás. Uhum. A primeira questão é a seguinte, a pergunta que eu faço não só para você, mas para todo mundo que está nos assistindo, nos ouvindo. Quantas vezes hoje, desde o momento que você acordou até agora, você já usou a internet? Provavelmente muitas vezes. E a mesma pergunta eu faço. Quantas vezes você já usou inteligência artificial hoje? Normalmente, a maioria das pessoas dizem muito menos ou praticamente nada. Só que aqui tem algumas desmistificações que a gente precisa fazer. Por exemplo, se você foi para o seu trabalho, foi para a sua escola, para a sua universidade, seja para a academia, seja onde for, se você foi de Uber,
você já usou a inteligência artificial. E se você não conversou com o motorista do Uber, a sua interação foi 100% com inteligência artificial. Caraca, eu nunca tinha parado para perceber isso. Exato, porque o que acontece? Você chamou no seu aplicativo, ali tem uma inteligência artificial. O motorista do Uber, quando ele recebeu a sua chamada, ali tem uma inteligência artificial para fazer a escolha das corridas. Quando ele buscou vocês, aquela geolocalização, tudo isso tem uma inteligência artificial. Quer dizer, se você não conversou com o motorista, a sua interação foi 100% com a inteligência artificial. Os próprios algoritmos de aplicativo de rede social também. Exato, sem dúvida alguma. Então, o que eu quero dizer? Primeiro, entender por que a inteligência artificial é um caminho sem volta. É lógico, né, que tem muita gente que, no início, a gente se apavora quando vê uma tecnologia que ela parece ser muito disruptiva. Né? E aí, por exemplo, sempre vem aquela história, né, de que, nossa, a inteligência artificial vai acabar com os empregos. Né? E só que, na verdade, a gente já passou por várias disrupções e várias revoluções. Por exemplo, a própria energia elétrica, lá em 1800, quando ela veio, né, muita gente achou que era o fim dos tempos, que a energia elétrica ia acabar com as pessoas. Tem um monte de reportagens e artigos falando sobre isso. Mas, na verdade, a energia elétrica, no início, ela veio simplesmente ela foi concebida para substituir a vela ou a lâmpada a vapor. Mas quantas inovações e evoluções nós tivemos a partir da energia elétrica? Então, o que eu quero dizer? Por que eu estou falando isso? Que a inteligência artificial é igual à energia elétrica. A gente nem desceu para o play para brincar ainda sobre o que a inteligência artificial vai trazer para nós. E aí, para responder a sua pergunta, eu faço a seguinte construção de raciocínio. Na década de 90, quando veio a internet, a maioria das pessoas nem entendia o que era a internet. Né? Ou seja, na década de 90, tem um famoso vídeo no YouTube do Bill Gates, que nem ele, em 1995, sabia explicar direito o que era a internet. Eu me lembro, na época, né, eu nasci em 1978, então na década de 90 eu já estava usando a internet e eu vivi esse crescimento. Eu me lembro que muita gente dizia, para que eu vou ter e-mail se eu posso mandar uma carta? Né? Para que eu vou ter um site se eu vejo notícias na TV? Uhum. Né? Então, o que acontece? Naquela época, a gente não tinha dimensão da internet. E hoje, basicamente, ninguém vive sem internet. Se eu dissesse para qualquer pessoa, lá na década de 90, que você vai viver 24 horas por dia na internet, que você vai trabalhar na internet, que você vai fazer tudo pela internet, alguém acreditaria? Que a gente teria um device na nossa mão conectado o tempo inteiro. Cara, eu me lembro da época que a gente saía da internet. Vou sair da internet agora. Imagina isso hoje em dia. Não, exato. E é exatamente o que vai acontecer com a inteligência artificial. Só que a gente não vai levar tanto tempo para se popularizar como levou a internet. A inteligência artificial ela vai se popularizar muito, muito, muito mais rápido. Né? Então, por que isso? Porque o impacto da inteligência artificial ela vai acontecer em absolutamente todas as áreas. E aí, trazendo para o marketing. Por exemplo, nós, lá na nossa empresa, um dos nossos labs, que é o nosso Business Lab, o nosso Growth Lab, nós usamos a inteligência artificial para basicamente trazer 6 questões de melhorias em campos que o marketing atua. Primeiro, com inteligência artificial a gente traz mais agilidade no que a gente faz. A gente traz mais acurácia ou acuracidade na análise dos dados para poder tomar decisão. A gente traz mais escalabilidade na análise dos dados. A gente traz, por consequência, mais produtividade no nosso time. E aí, como consequência de tudo isso, redução de custo e, por consequência também, aumento de margem, ou seja, aumento de rentabilidade. Então, não só no marketing, mas em qualquer campo, a inteligência está aqui não para acabar com os empregos, mas para que ela seja uma extensão das habilidades humanas. Eu costumo dizer que o que a gente agora com a inteligência artificial é como se nós fôssemos o piloto e a inteligência artificial um copiloto. Então a gente soma a inteligência artificial com a inteligência humana e nós temos o que a gente chama de inteligência aumentada. Uhum. Então tudo isso vai melhorar muito a nossa vida. Né? Esses tempos eu estava lendo um artigo do Peter Diamandis, que ele falou que a gente vive na sociedade da preguiça desde sempre.
né? Por que isso? Porque, basicamente, tudo que a gente faz de melhorias tecnológicas, desde quando a gente inventou a roda, né? É sempre para nos dar mais trabalho. Para nos dar menos trabalho. Claro. Então, basicamente... Diz que o nosso cérebro, conversava, acho que era com o Tim Mesh sobre isso. Cara, o nosso cérebro ele quer evitar o menor gasto de energia possível, né? Por isso somos naturalmente preguiçosos. Exato. Então, justamente por isso que quanto mais tecnologia, mais tempo, em tese, a gente vai ter coisas para fazer. A gente vai ter mais tempo para viver melhor a vida, enfim. Em tese, a tecnologia, ela vem para facilitar a nossa vida. Mas aí tem uma frase que a minha esposa fala muito, que é a tecnologia, a maneira que a gente usa a tecnologia é o que vai determinar se ela é pro bem ou pro mal. Sem dúvida. Sem dúvida. Enquanto tu falava aqui, eu fiquei pensando, e pode ser uma dúvida da nossa audiência também. Me parece, e aí tô falando enquanto Luísa, tá? Que eu exploro pouco o potencial que a inteligência artificial tem. Então, se tu pudesse dar uma dica, principalmente voltada para quem é profissional de marketing, de mídia, o pessoal das agências nos ouve muito, o que tu diria, assim, como, não primeiro passo, porque aí a gente tá falando de inteligências artificiais que já estão disponíveis, que a gente já usa no dia a dia, tipo ChatGPT, gerador de imagem, né? Essas ferramentas já estão muito dentro do nosso dia a dia, mas me parece que a gente explora pouco esse potencial. Como que a gente poderia dar um segundo passo, passada aí a ter um conhecimento mais avançado sobre isso, para poder aplicar? Legal. Primeiro, eu preciso fazer um resgate dos tipos de inteligência artificial que existem. Legal. E aí, em cima disso, a gente vai construir as oportunidades para cada pessoa. Então, primeiro a gente precisa... E aí eu vou botar mais um tab aqui, vou trazer mais um passo anterior, que a gente precisa entender o que é inteligência artificial. Né? Porque muita gente acha que machine learning e inteligência artificial é a mesma coisa. E não é. Então, basicamente assim, inteligência artificial é o campo de estudo. É o campo. Como marketing é um campo de estudo, finanças é um campo de estudo. Então, a inteligência artificial é o contexto. Dentro de inteligência artificial, nós temos 3 camadas. A primeira camada é a machine learning. Então, é a primeira camada de inteligência artificial, que faz as coisas mais simples, ou aprendizagem de máquina, que faz as coisas mais simples dentro da inteligência artificial. Depois a gente tem uma segunda camada, que aí a gente vem para as redes neurais, que aí já são algoritmos um pouco mais avançados que fazem análises um pouco mais profundas e um pouco mais robustas. Rede neural daí porque simularia a nossa rede neural. É porque, na verdade, toda inteligência artificial, ela simula o pensamento humano. Tá. Por quê? Eu só vou terminar as escalas, depois eu trago a questão do pensamento humano. Tá. E a terceira camada é a deep learning, ou aprendizado profundo de máquina. Então, e aí são as questões mais complexas que a gente tem de uso de inteligência artificial hoje, que a gente está no primeiro nível, que é a inteligência artificial shallow ou narrow, ou inteligência artificial rasa ou limitada. Então, para ficar todo mundo na mesma página, o inteligência artificial o que é? É o campo de estudo. Dentro de inteligência artificial nós temos 3 camadas. A primeira camada, machine learning, a segunda camada, rede neural, e a terceira camada, deep learning, ou aprendizagem profunda. Dentro destas 3 camadas, ou a inteligência artificial como um todo, basicamente a inteligência artificial ela simula o nosso raciocínio humano, nosso pensamento humano. Tanto é que quem foi a primeira pessoa que escreveu um artigo sobre isso, em 1950, que foi o Alan Turing, que a propósito, na minha modesta e humilde opinião, foi o melhor artigo que eu já li sobre inteligência artificial, escrito até hoje, foi escrito em 1950. E nesse artigo, o Alan Turing ele não chama de inteligência artificial, ele chama de máquinas pensantes, que inclusive, para mim ainda, é a melhor definição de inteligência artificial, porque aí a gente conecta com o paradigma da inteligência artificial, que quanto mais inteligente ela fica, menos artificial ela fica também. Ela é, né? Claro. Então, por isso que eu gosto mais do conceito do Alan Turing, de 1950, desse artigo, que fala sobre máquinas pensantes. E por que máquinas pensantes? Porque o aprendizado das máquinas é exatamente como nós. Nenhum de nós aprendeu o que é um cachorro, por exemplo, onde nossos pais chegaram e disseram, um cachorro é um bichinho peludo, com rabo, com orelha, com... Não, porque isso pode ser... Se é só com essa informação, pode ser um tigre, pode ser um leão, pode ser um gato, pode ser um lobo.
Então a gente vai fazendo um processo de aprendizagem por reforço, que é exatamente o que a gente faz com a inteligência artificial. Como é que a gente faz para treinar a inteligência artificial mostrando o que é um cachorro e o que é um gato? A gente vai lá, mostra, por exemplo, 10 mil fotos de um cachorro. E aí a inteligência artificial ela vai entender o que é um cachorro. Agora, se, por exemplo, aí acontece, justamente porque nós estamos no momento de inteligência artificial rasa ainda, que existem alucinações. Então, por exemplo, se eu treinei a máquina com 10 mil fotos de cachorro e todas essas fotos estavam na rua, tinha céu azul, e eu apresentar uma imagem de um cachorro que está dentro de casa e não aparece um céu azul, a máquina pode alucinar, porque ela não teve aquela referência antes. Então, isso é muito como nós, né? Ou seja, tem teorias que falam que o que a gente não viu antes, nós humanos, a gente não percebe. Como tem teorias que falam que as primeiras caravelas que chegaram na América, os índios não viram, porque eles nunca viram as caravelas, então eles não viram aquilo. Não tinham aquela referência, né? Então, basicamente, a inteligência artificial, a gente tem 3 tipos, né? Quais são elas? É o que eu falei, nós temos a inteligência artificial shallow ou narrow, que é o que a gente vive hoje. Absolutamente tudo que existe de inteligência artificial no planeta hoje tá nesse primeiro nível de inteligência artificial. Ah, entendi. Eu achei que os outros níveis já estavam disponíveis, mas não eram acesso popularizado. Não, ainda não. A gente né, para ficar todo mundo claro, não é uma coisa simples para quem tá ouvindo a primeira vez. Inteligência artificial, então, ela tem 3 camadas. O melhor dessas 3 camadas juntas estão somente no primeiro nível da inteligência artificial, que é a NAI, que é a inteligência artificial narrow ou shallow, né? Que é a inteligência mais básica. Tudo que a gente tem hoje. Em algum momento, que ninguém sabe precisar quando que inclusive esse é o tema do meu pós-doutorado que eu estou fazendo, que a gente vai evoluir para a inteligência artificial geral, que é a AGI. Que aí, quando a gente conseguir evoluir, e muito com a ajuda da computação quântica, a gente vai para um novo nível, que aí sim, a inteligência artificial ela vai passar a fazer muito melhor do que qualquer ser humano a maioria das coisas que nós fazemos hoje. Com exceção de questões especificamente humanas, que é a consciência. A grande diferença entre uma máquina, por melhor que ela seja, inclusive nessa segunda camada de evolução da inteligência artificial, que é a AGI, ou inteligência artificial geral, o que nos diferencia é a consciência. As máquinas, pelo menos por enquanto, não têm consciência. E em algum momento a gente vai evoluir para superinteligência artificial, que aí é quando a gente chega no estado da arte da inteligência artificial, e aí sim as máquinas serão melhores do que os humanos em absolutamente tudo. Que é a terceira camada. Que é a terceira, na verdade, a terceira etapa de evolução. É por isso que sempre que eu uso micro-ondas, eu agradeço. Porque um dia, as máquinas, quando elas dominarem, elas vão lembrar, o Rô era um cara legal, ele me agradecia. Então, basicamente... Sensacional. Então, assim, justamente por isso, né, que é importante a gente entender as opções que a gente tem de inteligência artificial e trazer para o marketing. Bom, no marketing a gente tem lá várias ferramentas para usar, inclusive nessa Masterclass do dia 20 de fevereiro, na ACAT, promovida pela ESPM, eu vou trazer uma série de exemplos de ferramentas de inteligência artificial com uso especificamente no marketing. Então vai desde ferramentas como fazer vídeos, como por exemplo o HeyGen. O HeyGen ele é bizarro. O HeyGen, junto com outras ferramentas de captação de voz, que é por exemplo o GPT Max, né? No GPT Max, que inclusive é uma startup nossa aqui de Florianópolis, quem quiser conhecer, bacana. É só ir ali no nosso escritório, que fica ali na SC 401, junto com o restaurante ali Fogo e Mar, no mesmo prédio, onde tem a FINEP também, o Banco FINEP. Então ali com o maior prazer, a gente pode mostrar na prática basicamente o que você faz. Você grava um texto de 1 minuto e ali a gente capta a sua voz. E aí você vai no HeyGen, por exemplo, e você, a partir de uma imagem, de uma foto estática, a gente capta ali uma imagem sua e anima aquela imagem. Então, a partir de uma foto e de 1 minuto de gravação da sua voz, a gente faz qualquer vídeo de você com qualquer roupa, falando em qualquer idioma e em qualquer lugar, sem ser você.
e você não percebe que é uma inteligência artificial. Agora o meu lado jornalista aqui já acendeu uma luz vermelha gigante, porque como que a gente vai conseguir distinguir, no futuro, claro, nesse momento ainda é possível, aquilo que é real do que aquilo que é gerado? Isso a gente já tem hoje, não é nem no futuro. Já existem outras inteligências artificiais, que eu vou apresentar lá na Masterclass também, que hoje elas conseguem ver se um vídeo ele é real ou foi feito por inteligência artificial. A mesma coisa textos. Tem inteligências artificiais hoje que ela avalia se você fez, se aquele texto foi criado por inteligência artificial. Legal. Mas também já tem outras inteligências artificiais que pegam um texto feito por IA e transforma e dá uma humanizada nela também. Ou seja, não tem limite para onde a gente vai, né? Então, basicamente, o que eu recomendo? Duas coisas. A primeira é um toque que eu aprendi com o próprio pessoal da OpenAI, quando eu fiz a formação com eles, que eles dizem o seguinte: daqui para frente vai ser visto com muito bons olhos, porque daqui para frente praticamente tudo vai ser feito com a ajuda de IA. Então, vai ser visto com muito bons olhos quem colocar lá um disclaimer. Este material foi produzido com a contribuição de inteligência artificial. Isso vai ser visto com muito bons olhos daqui para frente. E mais do que isso, hoje, marketing está associado diretamente à tomada de decisão por dados. O famoso data-driven. Que a gente o marketing precisa entender que a gente já evoluiu do data-driven para o AI-driven. Então, o que eu quero dizer com isso? Que hoje, quando você faz uma campanha de marketing, para growth hacking, por exemplo, para marketing digital, você vai lá e você, na parte de captação de leads, você vai lá e faz um opt-in para que os leads autorizem você a usar aqueles dados. O que é de suma importância daqui para frente? Você dizer, no opt-in, você deixar claro que seus dados serão utilizados por IA também. Porque à medida que você pega, por exemplo, uma planilha com nome, e-mail, telefone, endereço e joga para uma outra IA para fazer análise, para entender perfil e tomada de decisão, você está jogando para a nuvem e aquilo está indo para sempre. Então, o usuário tem que saber que aquilo vai ser, de alguma forma, trabalhado por IA. Então, esse disclaimer, ele é importante ser isso colocado. Vai precisar partir muito de nós, né? Enquanto profissionais que estão nessa frente. Porque como isso foge muito, uma legislação desse tipo foge muito das barreiras geográficas que a gente está acostumado a construir. Então, até haver algum tipo de movimento para que a gente possa ter uma regulamentação que possa fazer sentido nesse cenário que é tão novo para todo mundo, a gente vai precisar tomar esse papel de agir eticamente, né? Não, sem dúvida. Esse é o primeiro ponto, porque daqui para frente, com a evolução tão rápida da tecnologia, a agilidade também. A legislação ela vai ser a coisa que ela vai estar sempre 1 ou 2 passos atrás, no mínimo. Sim. Então, de novo, né? A maneira como a gente usa as tecnologias é o que vai definir se ela vai para o bem ou para o mal. Então, a questão ética é uma questão importante. Porque não dá para a gente esperar pelas legislações. E outra, tem uma questão importante que, normalmente, quando vem as legislações, de alguma forma, elas podem estragar as coisas. Então, a gente também, ao passo que, por um lado, a gente tem que, de alguma forma, tem sim, e isso é uma questão operante, é sine qua non, a gente tem que ter uma legislação para organizar, porque senão, do jeito que está, é evidente que não vai funcionar. Por outro lado, a gente também tem que cuidar para as legislações, elas não estragarem tudo de bom que já foi feito. Não acabarem podando também, né, o potencial. Exato. Então, a gente precisa cuidar para isso. Como ter o equilíbrio, que eu sempre falo, né? Tem as pessoas que são os amantes da inteligência artificial, que são super otimistas, e tem as pessoas que acham que isso nunca vai acontecer. Tem as pessoas, enfim, a gente tem que estar no meio termo, é um equilíbrio, né? E a gente tem que entender que a inteligência artificial não tem mais volta, ela já está posta. A gente está falando de um mercado que saiu semana passada, um estudo da McKinsey, que falou que é um mercado de 13 trilhões de dólares até 2030. Nunca nenhum mercado chegou perto disso. E aí, vocês podem estar pensando o seguinte, tá, mas e o que defende a tese de que a inteligência artificial não é só mais um hype, como foi o metaverso o ano passado, as criptomoedas? Por uma questão muito simples. Criptomoedas, metaverso, que diferente do que a maioria das pessoas pensa que flopou, não flopou. O metaverso, ele tá bombando e muito, principalmente na indústria. Só que ele tá se acomodando, saiu aquele frenesi do metaverso. Mesma coisa as criptomoedas.
Né? Mas quando a gente fala que flopou, daí vou ter que me defender porque eu também já usei essa expressão, é porque foi colocada muita expectativa e não atendeu. Nos colocaram uma expectativa gigantesca de até popularização e aí não atendeu o que a gente imaginava. E por quê? Porque tanto o metaverso quanto criptomoedas, você não entende exatamente todo o potencial de uso na primeira vez de uso. E via de regra, você precisa de algum device. Pensa nas tecnologias que vieram até hoje. Todas elas, você precisou ou comprar algum outro equipamento para rodar aquilo. Para realidade virtual, você precisa de um óculos de realidade virtual. Né? Ou seja, todas as grandes tecnologias, quando elas vieram, ou as tecnologias promissoras, tinham duas barreiras de entrada para se tornar populares. A primeira é o investimento em alguma coisa. E normalmente quando vem uma tecnologia nova não é barato. E o segundo que o primeiro contato, as pessoas não entendem exatamente todo o potencial. Que é absolutamente diferente da inteligência artificial, que é só você abrir um browser de internet, digitar um endereço e você começa a usar na hora, de graça, e no primeiro uso que você tem com o ChatGPT, você já entende tudo que ele pode ajudar você. Então, é por isso que a inteligência artificial ela não vai flopar, muito pelo contrário. Basicamente, eu digo o seguinte, não é que a inteligência artificial ela vai tomar os empregos das pessoas. Ela vai acontecer exatamente como a internet. Hoje, não é que a internet tomou os empregos das pessoas. Quem não sabe lidar com a internet não está nem habilitado ou habilitada para ingressar no mercado de trabalho. O que eu digo é que daqui a 5 anos, no máximo, quem não souber lidar com inteligência artificial, como lida com a internet, não é que vai ficar desempregado, é que não estará habilitado para ingressar no mercado de trabalho. E aí, para responder objetivamente a sua questão, eu recomendo muito que todas as pessoas elas entrem no ChatGPT 4 e criem o seu próprio GPT. Porque o que acontece? A OpenAI, eles entenderam que a melhor forma de treinar a máquina é não só eles treinando, mas botar todo mundo para treinar. Então, o que acontece? Quando eles disponibilizaram uma loja dentro da OpenAI, e qualquer pessoa pode criar o seu próprio GPT e qualquer pessoa pode ser uma autoridade num determinado assunto que você vai treinando. Você cria lá um GPT seu e ali você vai pegar livros, você vai botar artigos, você vai treinar. Fechado, só pra eu entender. Tipo, o meu não vai estar disponível pra você. Você decide. Você decide. A lógica é mais ou menos a seguinte. Imagina o YouTube. Os youtubers ou hoje os influencers. Você tem lá um canal no YouTube, um canal no TikTok. Você bota conteúdo lá e você vira uma autoridade e você é remunerado por aquilo. Sim. É a mesma coisa. Você vai criar um GPT, o GPT da Lu, o GPT do Juan, e aí a gente vai ali, você vai alimentar com seus superpoderes, com o que você tem expertise, eu vou alimentar com os meus, e se você fizer isso bem feito, você vai o seu GPT vai se tornar uma referência de conteúdo para aquilo. Então, e hoje é tudo por texto, mas logo vai evoluir. Eu vou ter um avatar meu lá, que as pessoas vão me perguntar e o meu avatar vai responder, que não sou eu, porque ele já vai estar treinado. E isso já acontece, só não acontece com o avatar, mas com o texto. Hoje, quais são meus temas de expertise? Da minha vida, dos meus 30 anos de carreira, das empresas que eu trabalhei, na Coca-Cola, na Red Bull, na Johnson & Johnson, na Apple, né, que é a iPlace. Tudo que eu já estudei, as minhas 2 graduações, meus 4 MBAs no Brasil, os 4 especializações que eu fiz fora, mestrado, doutorado, pós-doutorado, e a minha experiência, os meus livros, está tudo lá no meu GPT. Então, os temas ligados à governança da inovação, à projeção de cenários futuros, à gestão da inovação, transformação digital, inteligência artificial, que são temas de estudo de muitos anos e de aplicação prática. Eu tenho mais de 300 empresas que eu já implementei isso. Então tá tudo lá, então tem exemplos práticos. Então a mesma coisa, todo mundo precisa fazer isso daqui para frente. Então esses são usos mais profundos do que simplesmente usar o Midjourney, por exemplo, para criar uma imagem, né? Usar o próprio ChatGPT para criar um texto. Aliás, tem outras IAs que são muito melhores que o próprio ChatGPT para criar textos, para criar copies. E aí, enfim, existe uma infinidade. Na Masterclass a gente vai querer saber quais são essas IAs, hein? Vou apresentar 40 IAs lá. Bacana. Enquanto tu falava, eu fiquei curiosa pra saber se a gente já consegue ter algum tipo de cronologia. Aí a pessoa prática querendo já saber datas. Porque, como você acompanhou isso muito do começo, assim,
Tu imaginava que a gente chegaria em 2023... Primeira parte da pergunta. Tu imaginava que a gente chegaria em 2023 nesse estágio que a gente tá? Não. Eu não imaginaria. Não tinha como imaginar, porque o que acontece? E aí já conecta com a questão do porquê que o boom da inteligência artificial aconteceu agora, se vem se falando isso desde 1950. Né? E o tema foi cunhado, o tema inteligência artificial foi cunhado pela primeira vez na Conferência de Dortmund em 1955. Basicamente, o que acontece? A gente, lá em 1997, teve o primeiro indício de que a inteligência artificial vinha pra gente tomar cuidado no bom sentido, que a gente tinha que olhar para aquilo. Que foi quando o Garry Kasparov, o maior campeão de xadrez da história, perdeu para uma inteligência artificial. Então ali, a gente foi o primeiro indício de que ali a gente já tinha que olhar, opa, aqui tá acontecendo alguma coisa. De 1997 para cá, a gente já teve vários outros indícios. A gente teve a IBM com o Watson ganhando dos dois maiores campeões daquele famoso jogo americano Jeopardy, que é um jogo de perguntas e respostas que aparece num programa de TV nos Estados Unidos. E que, lógico, foi num ambiente controlado, mas também ali a gente teve um outro exemplo de que a máquina venceu o homem. Depois, o próprio Deep Blue do Google, que é outra inteligência artificial, ganhou do Lee Sedol, que é o maior vencedor do jogo Go, que é um jogo muito mais complexo do que xadrez. Inclusive, eu recomendo esse documentário Netflix, né, que mostra bem como foi, é incrível. E daí pra frente, a gente, saiu ano passado, no final do ano passado, aí de 2023. Muita gente ficou impressionada com as músicas dos Beatles, os shows do AC/DC mas na verdade isso já acontece desde 2016. O próprio VT da Elis Regina também, que foi um acontecimento no Brasil. Exato, mas isso já acontece desde 2016, onde foram utilizadas 35 músicas dos Beatles, uma IA pegou as melhores partes dessas músicas e criou uma música nova, e essa música ela ficou no topo da audiência do Spotify por 3 semanas. Foi a primeira vez em 2016 que uma música foi criada inteiramente sem humanos, que ficou no topo das audiências por 3 semanas. E se você não dissesse, você não saberia que é uma música criada por IA. Hoje tem IAs que você pode chegar e entrar lá, definir, eu quero um estilo musical tal, fale sobre tal coisa e tal pessoa, em literalmente 30 segundos cria toda a letra e cria todo o arranjo musical e ainda cria um clipe daquela música. Então assim, não tem mais limite. E aí então trazendo para a cronologia, o que acontece? A gente veio lá então, basicamente desde 1997, né, com a primeira vez que o Garry Kasparov perdeu, né, uma partida para uma máquina, um humano perdeu um jogo para uma máquina. E ali vem se discutindo muito a questão quando é que a gente vai conseguir, basicamente, efetivamente, a gente comprovar que a máquina é melhor que os humanos, ou ela superou a inteligência humana, que é o teste de Turing. Né? O que é o teste de Turing? É basicamente a gente colocar duas pessoas numa sala, a gente coloca uma pessoa numa sala e uma máquina na outra sala, e alguém faz pergunta para os dois, só que ela não sabe quem é a máquina e quem é a pessoa. Quando a pessoa que está fazendo perguntas e a partir das respostas, tanto da máquina quanto das pessoas, ela não consegue identificar quem é máquina e quem é pessoa, ali a gente passou pelo teste de Turing. Eu particularmente acredito que a gente já passou pelo teste de Turing, porque tem muitas coisas que as máquinas fazem hoje, sem dúvida, e que a gente não sabe se foi feita por um humano ou por uma máquina. Né? Então, mas aí, lógico, né, que a gente ainda a gente tem algumas etapas para a gente evoluir, e em cima dessas etapas aí, o que a gente precisa entender? Que agora a gente está no limiar, né, quando a gente sai do conceito de GPT para GPTs, que cada um de nós pode fazer, e com a entrada da computação quântica que está batendo a nossa porta, aí sim a aceleração vai ser muito mais rápida. Por isso que ninguém consegue precisar quando a gente vai evoluir da inteligência artificial limitada, que a gente está agora, para a inteligência artificial geral. Era essa a minha próxima pergunta, até para a gente fechar o episódio. E o que tu imagina, se é que dá para imaginar, ou se você não arrisca, que a gente vai alcançar esse próximo ponto? Basicamente com a computação quântica, com a quantum computing. Por quê? Qual é a diferença básica da computação quântica para a computação tradicional?
A computação tradicional é basicamente como é que é o raciocínio, a lógica da computação tradicional. Se acontecer isso, faça aquilo. Se acontecer aquilo, faça isso. Ou seja, uma coisa deriva da outra, o famoso 0 e 1. Acontece uma coisa, mesmo em velocidades muito mais rápidas, a gente tem a computação tradicional, ela é desta forma. Uma coisa acontece cada vez, quer dizer, você tem um emissor e você tem um receptor. Então, o emissor solta um fóton e o receptor recebe esse fóton, que é o 0 e 1, o famoso 0 e 1. Na computação quântica, qual é a diferença disso? Primeiro que se acontecer isso, faça aquilo, se acontecer aquilo, faça isso, tudo acontece junto. Por quê? Porque, imagina o conceito que eu falei, você tem um emissor e um receptor que o emissor solta um fóton. É como se no meio do caminho tivesse um vidro, que ele refrata aquela informação e aí gera infinitas possibilidades que são calculadas para aquela informação que saiu do emissor chegue muito melhor trabalhada no receptor. Então isso, na prática, eu vou dar um exemplo. É como se você pegasse o melhor computador do mundo hoje e pedisse para ele fazer um fatorial de 1000. Ele ia levar uns 2 meses para fazer esse cálculo. Um computador quântico leva 2 minutos para fazer isso. Então tudo vai agilizar muito. E por que isso está acontecendo agora? Por que a inteligência artificial ela se popularizou agora? Porque aumentou a capacidade de processamento que a gente não tinha antes. Das máquinas. A gente não tinha a grande quantidade de dados estruturadas como a gente tem agora. Então é justamente a união de tudo isso, a união da capacidade de processamento das máquinas, a quantidade de dados estruturados que nós temos, a computação quântica chegando, que qualquer pessoa é só entrar no site da IBM e pode usar gratuitamente lá 10 minutos por dia para já se familiarizando com isso, que é uma outra lógica, uma outra dinâmica. Então assim, não tem mais limite. O que eu quero dizer para a gente encerrar aqui é que, Rua, quais são as tendências então que vem pela frente? Eu particularmente não gosto muito do conceito de tendência. Porque quando vem para tendência, porque já está acontecendo bastante em algum lugar. Então, a gente precisa olhar para sinais, tendências e megatendências. E aí, como dica para quem quer olhar assim, é como se a gente voltasse no tempo e pensasse, se eu pudesse agora investir nisso aqui o meu tempo e dinheiro para em algum momento eu poder ficar feliz e ter sucesso. Eu diria, olhem com muita profundidade para a inteligência artificial. Muita, porque assim, a gente nem desceu pro play para brincar. A gente tá só na ponta do iceberg. Então tem muito ainda pela frente, mas muito mesmo, por tudo que a gente falou aqui. Eu diria, para começar a olhar com muito carinho para computação quântica, porque é o próximo boom que vai acontecer, e muito para energias renováveis, especificamente energia nuclear. Porque tudo que a gente precisa hoje para evoluir é de energia. E a energia nuclear, quando a gente consegue organizar isso... Porque a energia nuclear, as pessoas normalmente elas pensam em coisas ruins, bomba atômica, Fukushima. Não, energia nuclear é maravilhosa, desde que a gente faça da maneira correta. E a energia nuclear, a gente gera energia limpa, a gente gera energia infinita. Exato. Né? Então esse basicamente... O que é muito importante também nesse momento que a gente está vivendo enquanto mundo, né? Exatamente, porque se a gente continuar consumindo os recursos que a gente... Da maneira como a gente está consumindo hoje, a gente vai precisar de 4 planetas Terras. A gente não tem 4 planetas Terras. Eu ia esperar tu concluir, até fiquei sem palavras aqui. Mas então, se você também ficou cheio de dúvidas, tem mais perguntas para fazer pro Juan Pablo, que eu espero que ele abra para pergunta na Masterclass, nos encontre lá na Masterclass da SPM, na CAT. A gente vai falar sobre quando começou a inteligência artificial, vai explicar melhor por que esse boom, os tipos de IA que a gente até abordou um pouco aqui, aplicações práticas, engenharia de prompt, tudo isso na nossa Masterclass da SPM. O link vai estar aqui embaixo da descrição para facilitar para vocês. Quero te agradecer novamente, Juan Pablo, por ter passado essa manhã aqui conosco e explorado um pouco desse potencial que é tão gigantesco e trazido pra gente esses insights para que a gente possa amadurecer mais nosso conhecimento sobre inteligência artificial. Obrigada. Eu que agradeço, obrigado aí pela oportunidade de estar aqui fazendo construção de raciocínio com todos vocês. E quem quiser me conhecer um pouquinho melhor é só acessar meu site, que é juanpabloboeira.com.br, meu nome, Juan com J e N no final, juanpabloboeira.com.br. Vai ser um prazer trocar ideias com vocês ali. Sensacional. Obrigada novamente. E você que está nos ouvindo pode encontrar alguns outros episódios sobre inteligência artificial aqui em media.market/podcast. Até a próxima. Tchau, tchau.